Um terremoto é um resultado de uma liberação de energia na crosta do nosso planeta. Geralmente, essa liberação acontece graças ao choque entre placas tectônicas. Os terremotos, que também são chamados de sismos, causam pânico e destruição sempre que acontecem em uma intensidade maior. Um mero terremoto já foi capaz de matar centenas de milhares de pessoas no passado. Nesse vídeo, o Acredite ou Não listou os 10 terremotos mais fatais da história da humanidade. Acredite ou não, os 10 terremotos mais mortais da história. 10. Asgabat, Turcomenistão, 5 de 10 de 1948, magnitude 7.3, 110 mil mortes. O terremoto do Turcomenistão, em 1948, causou destruição e danos à cidade de Ashgabat, capital do Turcomenistão, e vilarejos próximos. Quase todas as construções feitas com tijolos foram destruídas. Além disso, estruturas de concreto sofreram grandes danos e trens descarrilharam. Algumas áreas do país vizinho, Irã, também sofreram danos, além de morte de várias pessoas. E também deu para ver a ruptura do solo no noroeste e sudeste de Ashgabat. Muitas fontes dizem que o número de mortes chegou à casa de 10 mil pessoas, mas informações divulgadas pelo recém-criado governo do Turcomenistão, em 1988, corrigiram esses números para 110 mil. Vale lembrar que, na época, o Turcomenistão era parte da União Soviética, que costumava maquiar os dados de mortes ocorridas em desastres, sejam elas naturais ou causadas pelo homem. 9. Kanto, Japão, 1 de 9 de 1923, magnitude 7.9, 142.8 mil mortos. O terremoto de Kanto, em 1923, causou grande destruição na área de Tóquio e Yokohama, por conta do tremor e do fogo que espalhou pela cidade. O fogo queimou 381 mil das mais de 694 mil casas que foram parcialmente ou completamente destruídas. Apesar de ser conhecido como o Grande Terremoto de Tóquio, os danos foram mais severos em Yokohama. Para se ter ideia, a altitude da parte norte da cidade aumentou em quase 2 metros. 8. Ardabil, Irã, 23 de 3 de 893, magnitude desconhecida, 150 mil mortes. Mais tarde, nesse mesmo vídeo, vamos falar sobre o terremoto de Dangan, que foi ainda pior do que este. Mas as lembranças do sismo de Dangan mal tinham saído da mente das pessoas quando, 37 anos depois, o Irã foi alvo de outro enorme terremoto. O terremoto Ardabil custou a vida de 150 mil pessoas e destruiu a cidade que fica no noroeste do país. Pouco mais de 1000 anos depois, a mesma área foi alvo de outro terremoto em 1997. 7. Haiyuan, Ningxia, China, 16 de 12 de 1920, magnitude 7.8, 200 mil mortes. O terremoto de Haiyuan, na China, causou destruição total à área de Linjiumbo, Haiyuan e Ganyanti. Somente Haiyuan foram 73 mil mortos. No total, foram 200 mil. Um deslizamento de terra soterrou a vila de Sudiai, no condado de Shidi. 30 mil pessoas morreram no condado de Guoyuan e quase todas as casas foram destruídas nas cidades de Longde e Huinin. Uma falha de 200 km surgiu entre as cidades de Lijiumbo e Jingtai. O terremoto foi tão severo que represou alguns rios, enquanto que outros mudaram seu fluxo. 6. Dangan, Irã, 22 de 12 de 856, magnitude desconhecida, 200 mil mortos. O terremoto que foi citado no item anterior é este, em Dangan, que atingiu uma área de 360 km no noroeste do Irã. Seu epicentro estava diretamente abaixo da cidade de Dangan, que era a capital da região na época. A maior parte da cidade foi destruída, bem como áreas vizinhas. Aproximadamente 200 mil pessoas morreram. 5. Haiti, 12 de 1 de 2010, magnitude 7, 222.570 mortes. Muitos de vocês devem lembrar do terremoto no Haiti que aconteceu em 2010. De acordo com estimativas oficiais, 300 mil pessoas se feriram, 1.300.000 ficaram desabrigadas e pouco mais de 280 mil casas foram destruídas ou danificadas durante essa tragédia, que aconteceu na área de Porto Príncipe, capital do Haiti, e na região sul do país. Além disso, pelo menos 4 pessoas morreram por conta de um tsunami resultado do terremoto. 4. Sumatra, Indonésia, 26 de 12 de 2004, magnitude 9.1,
227.898 mortes. O terremoto de Sumatra, na Indonésia, foi o terceiro maior sismo registrado desde 1900 e o maior desde que ocorreu em Prince William Sound, no Alasca, em 1964. No total, 227.898 pessoas foram mortas ou desapareceram e acabam entrando na conta. 1.700.000 pessoas ficaram desabrigadas devido não apenas ao terremoto, mas também ao tsunami que afetou 14 países do Sudeste Asiático e do Leste da África. Em janeiro de 2005, o número oficial de mortes ficou na casa de 286.000, mas foi reduzido, 3 meses depois, em 50.000 mortos pelo governo da Indonésia. Ainda assim, entende-se que 227.000 pessoas tenham morrido no terremoto. 3. Alepo, Síria, 9 de 8 de 1138, magnitude desconhecida, 230.000 mortes. Registros atuais dizem que os muros de Alepo, segunda maior cidade da Síria, foram destruídos e seus escombros jogados pelas ruas do local durante esse terremoto. Estima-se que 230.000 pessoas tenham morrido. Apesar de Alepo ser a maior comunidade afetada pelo terremoto, não foi o lugar que sofreu os maiores danos. Muitos europeus, que estavam no local por conta das cruzadas, haviam construído uma cidade em Arim, que também foi dizimada pelo terremoto. Outro alvo foi o forte muçulmano de Al-Tarib, além de outras pequenas cidades e fortes que foram reduzidos a escombros. O tremor foi tão forte que foi sentido em Damasco, que está a mais de 352 quilômetros a sul de Alepo. Esse foi o primeiro de vários terremotos que atingiram a área entre 1138 e 1139, que devastaram o norte da Síria e o oeste da Turquia. 2. Taishan, China, 27 de 7 de 1976, magnitude 7.5, mortos oficiais 255.000, extraoficiais 655.000. O tremor na cidade de Tangshan, na China, foi tão forte que também causou danos em Pequim, capital da China, que está a 150 km de distância. O número de mortos registrados oficialmente é de 255.000, mas, extraoficialmente, foram registrados 655.000 falecidos. Esse foi o maior número de mortos causados por um terremoto nos últimos 4 séculos e o segundo maior da história. 1. Shenxi, China, 23 de 1 de 1556, magnitude por volta de 830.000 mortes. O terremoto mais mortal da história aconteceu na província de Shenxi, na China, a 80 km de Xi'an, capital da região. Estima-se que quase 830.000 pessoas morreram durante o fenômeno. Os danos chegaram a afetar áreas que estavam a 430 km de distância do epicentro, sendo que algumas fontes afirmam que esse número chegou a 500 km. Diversos efeitos geológicos ocorreram na área, como fissuras, aumento de latitude, liquefação e deslizamentos de terra. A razão por trás desse número assustador de mortes é que nessa época, a população local, que já estava na casa dos milhões, costumava morar em yadongs, que são casas construídas dentro de cavernas. Estima-se que quase 60% da população da província morreu no desastre. Gostou do vídeo? No site Acredite ou Não temos um artigo com 10 arranha-céus assustadores que se encontram abandonados hoje em dia. Alguns dos prédios na matéria foram deixados de lado graças a ações de terremotos. O link está na descrição.